nome é Diogo, esse esquisito aqui do meu lado é o Fernando Pena. E a gente está aqui para tratar de um assunto relacionado não só com a Escola Sem Partido, mas também com as eleições de 2018, que é a questão do pânico moral. Fernando Pena, pânico moral, o que é, de onde vem, onde vive, o que come? Então, pânico moral. Acho por que é importante discutir isso nas eleições desse ano? Vários candidatos, e antes de serem candidatos também como vereadores e deputados, especialmente deputados e vereadores que não têm conteúdo absolutamente nenhum, não tem nenhuma pauta específica, têm usado politicamente o medo para conseguir capital político. Como assim? Como é que eles fazem isso? Normalmente um vereador absolutamente relevante, eu poderia citar vários nomes, mas não vou citar nenhum. Pode falar, aqui tem denúncia. Não, denúncia. Apresenta um projeto como Escola Sem Partido, a tentativa de proibir a discussão de gênero, usando um termo como ideologia de gênero, ou o próprio nome do projeto Escola Sem Partido, para alimentar esse pânico. Ele estimula que jovens alunos ou pais gravem a aula dos professores e tirem de contexto uma foto de um quadro, uma foto de uma atividade, um vídeo de uma aula. A próxima etapa dessa receita é divulgar esse vídeo nas redes sociais fora de contexto, o que faz com que os pais fiquem temerosos sobre o que está acontecendo ou não nas escolas. A terceira etapa dessa receita é chamar uma audiência pública, normalmente com alguém da família Bolsonaro e o advogado Miguel Najib. Isso gera uma comoção enorme e nesse processo esse vereador, que era absolutamente relevante, consegue crescer, ganhar capital político usando o medo das pessoas, que na verdade é isso, né? Você pega, como no caso da ideologia de gênero, né? Usar um caso concreto, caso Alagoas. Como é que foi aprovado em Alagoas o Escola Sem Partido? Antes de ser apresentado o projeto com o nome de Escola Livre, circulou nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, uma cartilha falsa atribuída ao MEC com cenas bizarras, absurdas. E aí se dizia que era isso que o MEC queria que fosse ensinado nas escolas. As pessoas que desconhecem o cotidiano da escola, então, ficavam verdadeiramente apavoradas e falavam, se é isso que está sendo feito, eu tenho que ser contra, né? Eu tenho que lutar a favor da Escola Sem Partido, qualquer coisa do gênero. E nesse processo, então, você tinha um uso dessa ignorância das pessoas sobre o cotidiano das escolas, ou seja, uma maneira de manipular politicamente o medo dessas pessoas. Eu acho que isso é importante porque, como o próprio nome diz, o pânico moral, ele reduz a política a uma questão de moralidade, né? Então não é mais... a política deixa de ser questões que a gente pode debater e construir coletivamente. Política se torna uma questão de bem ou mal. Ou você está comigo ou você está contra mim. E é justamente no âmbito da polarização que propostas como a Escola Sem Partido e o combate à tal da ideologia de gênero conseguem prosperar, né? Porque eles conseguem reduzir todo o espectro de posicionamentos políticos que poderiam haver a somente preto ou branco. Ou é isso ou é aquilo. Então, é importante que todo mundo, então, que escute algum vereador, candidato a deputado federal, estadual, a presidente, falando, olha, cuidado, isso aqui é um livro sobre ideologia de gênero, fazendo assim com o dedo no livrinho. É importante ver o que essas pessoas fizeram de propostas efetivas antes. Por quê? Normalmente essas pessoas não têm propostas concretas com relação a nada, ou talvez com relação ao nióbio, e elas se aproveitam então dessas pautas morais para manipular esse antagonismo da sua forma mais vil, né? Ou seja, esse professor não é alguém com quem a gente pode discutir, com quem a gente pode dialogar propostas. Ele é um inimigo a ser destruído. Eu acho que uma das coisas que os historiadores vão ter que explicar no futuro e vão ter muito trabalho, né, é a maneira como foi construído esse antipetismo, né, raivoso. E aí todo mundo é petista, né? Os professores são petistas, todo mundo é petista, na verdade, que é contra esses grupos. Então, por isso é importante pesquisar o que essas pessoas fazem de concreto. Eu acho que uma outra parada importante, que toda essa questão da polarização que o pânico moral causa, é que com essa moralização da política, com essa ultrapolítica que você cria, você acaba privando do outro lado, né, o lado em que você impõe esse pânico moral, o direito de constituir sua própria identidade. Né? Porque a identidade do outro, a identidade daquele que você entende como seu inimigo, ela é sempre imposta de você para ele. Né? O professor, ele só pode ser doutrinador. Né? Ele não pode ser um professor preocupado em tratar de questões de gênero e sexualidade em sala de aula, porque isso é importante
pro estudante ou para estudante poder construir seus afetos com pessoas que são próximas delas, ou para poder prevenir um provável assédio sexual que esse aluno vai sofrer fora da escola. Né? Um professor que trata de temas políticos, ele não está formando e preparando o aluno para a vida no espaço público, não. Esse professor, dentro da lógica do pânico moral, ele só pode ser doutrinador, né? Ele só pode estar no lado errado. E acho que isso é uma parada importante quando a gente fala de como a direita e a extrema-direita no Brasil se organiza hoje, né? Que a direita no Brasil hoje ela se organiza muito em torno dessa ideia de uma rebeldia contra o sistema. Que é uma coisa em torno do qual o pânico moral funciona muito. Né? O pânico moral ajuda a construir essa grande teoria da conspiração, né? Onde você se sente sempre a vítima de um sistema que está te atacando, que está impedindo que a sua identidade se constitua, e aí você se torna o rebelde contra esse sistema. Né? E isso é um discurso muito atrativo, né? Isso é um discurso que chama muita atenção das pessoas, porque essa lógica da falsa rebeldia sempre é uma lógica muito atrativa, uma lógica muito sedutora, né? Quando você tem um momento de crise institucional, às vezes é mais importante que apareça alguém fazendo uma proposta de uma ordem, qualquer ordem que seja, do que propriamente o conteúdo do que ele está falando. Então aparece uma figura, como várias dessas que nós temos visto, e fala, não, olha, eu vou fazer tudo diferente, né? A proposta vai tudo diferente, só isso, né? Nada concreto. E essa pessoa consegue se consolidar como uma alternativa, como um outsider, como um antissistema, e dessa maneira ele consegue muitos votos. Isso explica um pouco, às vezes, até como algumas pessoas que vão votar no Lula, se o Lula não puder concorrer, vão votar no Bolsonaro, né? Porque ele quer alguém que seja contra tudo isso que está aí, mas o conteúdo concreto do que vai ser essa oposição ao sistema, às vezes importa menos do que ter alguém que seja oposto ao tudo que está aí, né? Eu acho que um gancho legal, se dá para falar como conclusão, que combina muito com o que o Fernando acabou de falar, é que uma tônica muito forte dessa eleição é todo mundo se apresenta como novo, né? Acho que essa é a... Como novo? Como a nova política, contra a velha política, e eu acho que isso é uma evidência que o Fernando está falando, essa coisa de uma crise orgânica, né? Tem uma crise dada e aí todo mundo diz que pode cuidar da crise se apresentando como a nova política em posição à velha. Mas tu pode deixar a voz da Renata falando no fundo. Não. Vai lá, fala aí. Mas assim, em outros vídeos, se eu quiser fazer uma pergunta pra vocês, deixar no vídeo, eu acho legal. Eu acho maneiro. Cria um simulacro de espontaneidade, que é sempre bom viver no centro desse simulacro. Então vai, conclui aí, Diogo. Não é fácil, né? Quando alguém manda pra você Opa, eita, olha lá agora. Então acho que é sempre importante a gente ficar de olho nessa retórica que a gente tem observado, não só esse ano por causa da eleição, mas nesses últimos anos, sobre essa ideia da nova política ou ser contra a velha política. Né? Porque no final das contas, essa retórica ela está sempre batendo muito na tecla dessa falsa oposição, né? Essa oposição binária entre o velho, o novo, o bom e o mal. Né? Eu acho que muito mais importante do que essas falsas oposições é o conteúdo dessas propostas. Novo e velho são conceitos muito vagos e às vezes arbitrários, inclusive. Então, ao invés de a gente se preocupar se o candidato ou a proposta está trazendo o novo ou o velho, é muito mais importante pensar o que essa proposta realmente representa, o que ela impacta na vida da gente que vai estar votando agora em outubro e que vai estar arcando com essas decisões políticas pelos próximos 4, 8 anos. E uma maneira muito fácil de identificar isso na fala do seu candidata, independente do campo político onde ele está inserido, então preste atenção na maneira como ele lida com os seus adversários. Se ao falar do outro, do que está no outro campo, do adversário que não concorda com suas políticas, se essa pessoa ela é representada como um inimigo, como alguém que tem que ser destruído, ou se ele é só alguém que tem propostas diferentes. E você vai perceber muito facilmente que alguns candidatos se referem aos outros como pessoas que têm que ser destruídas, têm que ser expulsas, têm que ser metralhadas,
tem que sair do país por não concordar com a maneira como esses candidatos defendem que devem ser as coisas. Acho que essa é uma boa dica para identificar esses caras. Então é isso.